vamos começar a estudar placas de advertência aqui no meu canal. Para você que está aí do outro lado da telinha, vamos iniciar a nossa aula de hoje então, pessoal. Olha, sinalização, placa vertical de advertência. Tem por finalidade advertir aos usuários da via sobre uma possível situação de risco, possuem caráter de recomendação. A placa A1A nos indica que a curva acentuada à esquerda alerta o condutor de que à frente existe uma curva acentuada à esquerda. A placa A1B, curva acentuado à direita, alerta o condutor de que à frente existe uma curva acentuada à direita. Já a placa A2A nos alerta que a curva à esquerda alerta o condutor de que à frente existe uma curva à esquerda. Já a placa A2B, curva à direita. Ela é uma curva, a placa A2B é uma curva à direita. Ela está nos alertando que o condutor verá à frente existe uma curva à direita. Pessoal, se você não estiver compreendendo a minha voz, a minha fala, você comente, eu não entendi. Tudo bem. Vamos prosseguindo então, né, galera? Olha, já a placa de advertência 3A, ela nos mostra, nos ensina que a pista é sinuosa à esquerda. A placa A3A adverte a existência de 3 ou mais curvas sucessivas. Já a placa A3B, ela nos adverte que a pista é sinuosa à direita. Adverte a existência de 3 ou mais curvas sucessivas. Então, a placa A3A, ela fala que a pista é sinuosa à esquerda e adverte a existência de 3 ou mais curvas sucessivas. Essas informações são complementações da explicação da placa, ok? Então, vamos para a placa A4A, que nos vai falar que a curva acentuada em S à esquerda, a curva acentuada em S à direita na placa A4B e a placa A5A, curva em S à esquerda. Agora nós vamos para a placa A5B, curva em S à direita. Ela adverte a existência de 2 curvas sucessivas em S. A placa de advertência A6, ela vai nos falar que há um cruzamento de vias. Ela alerta o condutor da existência de um cruzamento adiante. Já a placa de advertência A7A,
ela nos informa de uma via lateral à esquerda. Alerta para a existência adiante de uma via lateral à esquerda. Pessoal, eu vou fazer prova e com isso estou aqui gravando esse vídeo aqui junto com você. Se você também vai fazer prova, vem comigo nesse vídeo, gente. Vamos estudar junto e vamos lá fechar essa prova que vai acontecer agora no final de novembro para mim e para você. Você vai fazer prova quando, pessoal? Vamos prosseguindo aqui com as nossas plaquinhas de advertência. Já a placa placa de advertência A7B vai nos informar que a via lateral à direita atenta para a existência adiante de uma via lateral à direita. Já a placa de advertência A8, ela nos ensina que tem uma interseção em T. Ela alerta o condutor da existência à frente de uma interseção em T. Já a placa de advertência A9, ela nos ensina e nos informa, que há uma bifurcação em Y. Adverte que a via será desmembrada em duas. Vamos prosseguindo aqui com as nossas plaquinhas de advertência, né, galera? Pronto para mais uma? Então, vamos lá na placa de advertência A10A. Ela nos ensina que tem um entroncamento oblíquo à esquerda. Adverte o condutor da existência diante de um entroncamento à esquerda. A placa A10B, entroncamento oblíquo à direita, porque tem um entroncamento oblíquo à esquerda, também vai ter o entroncamento oblíquo à direita. Ela nos adverte da existência adiante de um entroncamento à direita. Vamos para mais uma plaquinha diferente, né, galera? A placa de advertência A11A nos ensina que há umas junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Ela adverte ao condutor do cruzamento próximos entre si. A placa de advertência 11B, ela nos ensina que as junções sucessivas contrárias, primeira à direita, adverte ao condutor de cruzamento próximos entre si. Ela vai dar continuidade da placa de advertência A11A, que é a esquerda, então tem a placa A11B, que é a direita. Vamos para mais uma plaquinha, né, galera? A placa de advertência A12. Placa de advertência A12, interseção em círculo. Adverte o condutor da presença diante de uma interseção em círculo adiante. O condutor da presença adverte o condutor da presença adiante de uma interseção de circulação feita em rótulo. Então, a placa A12 de advertência, ela é uma interseção em círculo e adverte o condutor da presença diante de uma interseção de circulação feito em rótulo. Vamos para mais uma plaquinha, né, galera? A13A, confluência à esquerda. Ela adverte a incorporação de corrente de tráfego à esquerda. A placa de advertência
13b. Confluência à direita. Adverte a incorporação de corrente de tráfego à direita. Placa de advertência A14. Semação, semáforo à frente. Placa de advertência A12. Interseção em círculo. Placa de advertência 14. Semáforo à frente. Alerta o condutor para a existência de um semáforo adiante. Placa de advertência A15. Parada obrigatória à frente. Alerta o condutor para a existência diante de uma parada obrigatória. Placa de advertência A16. Adverte o condutor da existência à frente de um bonde. Placas de advertência A17. Pista irregular. Adverte a existência de trecho de via perigoso com sonorizador. Placa de advertência A18. Saluência ou lombada. Adverte a existência de ondulação transversal. Tá gostando, galerinha? Tá gostando aí, meu povo? Vamos para mais plaquinhas adiante. Nós vamos estudar agora as placas de advertência. Vamos dar continuidade aqui, olha. Placa de advertência A19. Adverte o condutor para a existência na pista de rolamento de uma depressão. É a placa de advertência A19. Placa de advertência A20A. Declive acentuado. Adverte o condutor de que à frente existe uma descida forte. Placa de advertência A20B. Aclive acentuado, aí já subiu, aí significa que o condutor vai ter que subir. Adverte o condutor de que à frente existe uma subida forte. Placa de advertência 21A. Estreitamento de pista ao centro. Adverte o condutor da existência de um estreitamento de pista de ambos os lados. É a placa de advertência A21. Placa de advertência A22B. Estreitamento de pista à esquerda. Adverte o condutor da existência diante de um estreitamento de pista à esquerda. Placa de advertência A21C. Estreitamento de pista à direita. Adverte o condutor da existência diante de um estreitamento de pista à direita. Placas de advertência A21D. Alargamento de pista à esquerda. Adverte que a pista irá se alargar à esquerda. Placa de advertência A21E. Alargamento de pista à direita. Adverte que a pista irá se alargar à direita. Placa de advertência A22. Ponte estreita. Alerta o condutor da existência de uma ponte mais estreita que a pista de rolamento adiante. Galerinha, vocês estão gostando aí? Tá gostando, turminha? Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, vamos juntos estudar o nosso livrinho de autoescola. Então vamos prosseguindo aqui, né? Nós paramos na placa de advertência A23. Ponte móvel. Atenta para a existência diante de uma ponte móvel. Placa de advertência A24.
Obras. Alerta o condutor da existência de obras no leito da via adiante. Placa de advertência A25. Mão dupla adiante. Adverte a mudança de trecho de mão única para mão dupla. Vamos junto aí, né, turma? Vamos juntos aí, vamos prosseguindo aí, olha. Placa de advertência A26A. Sentido único. Alerta ao condutor da existência de uma mudança brusca de direção adiante. Placa de advertência A26B. Sentido duplo. Alerta ao condutor da existência de uma mudança brusca de direção adiante. Placa de advertência A27. Área com desmoronamento. Alerta o condutor para áreas adiante sujeita a desmoronamento. Placa de advertência A28. Pista escorregadia. Alerta. Não alerta aqui, não está alertando não, aqui está falando pista escorregadia quando molhada. Então, a placa de advertência A28, ela é simples e pequena na instrução. Ela é uma placa escorregadia, ela é uma pista escorregadia quando molhada. Ela é uma placa A28, ela é curta e simples, ela é bem simplificada, que ela fala, olha, placa de advertência A28 é uma pista escorregadia quando molhada. Então, vamos para a placa de advertência A29, projeção de cascalhos. Ela aumente a distância de segmento, né? A projeção de cascalho, ela vai fazer o quê? A gente vai ter que fazer o quê? Aumentar a distância de segmento. E vamos para a placa advertência A30A, que é trânsito de ciclistas. Adverte travessia de ciclistas ou possíveis ciclistas à frente. A30B, placa de advertência A30B, passagem sinalizada de ciclistas. Adverte a existência de ciclo ou via ou ciclofaixas. Placa de advertência A30C, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Adverte que à frente existe circulação de ciclistas e pedestres. Placa de advertência A31, trânsito de tratores ou maquinários agrícola. Adverte a existência de cruzamento ou tráfego de máquinas agrícolas. Placa de advertência A32A, trânsito de pedestres. Adverte, alerta o condutor para a existência de trecho adiante onde há travessia de pedestres. Placa de advertência A32B, passagem sinalizada de pedestres. Adverte que à frente há uma faixa sinalizada para passagem de pedestres. Placa de advertência A32A, área escolar. Alerta o condutor para a existência de uma área escolar. Adiante. Vamos prosseguir aqui, né, galerinha? Eu sei que vai vir muita galera estudar junto comigo, porque, gente, estudar sozinho, gente, não é bom. Então, eu tive essa ideia maravilhosa de chamar vocês a vir estudar comigo. Mas, para isso, você precisa fazer o quê? Se inscrever no canal e dar continuidade nos comentários. Se você está estudando, o que você já pegou, quantas placas você já pegou. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Nós paramos onde, galerinha? Onde nós paramos? Na placa
A34 advertência, nas placas de advertência. Placa A34. Crianças, atenta para a existência de área de lazer para crianças. E a placa de advertência A35 adverte que é uma placa que ali tem o quê? Animais. Então, a placa de advertência A35, animais. Trecho da via onde o condutor poderá deparar-se com animais. E a placa de advertência A36, animais selvagens. Trecho com possibilidades de animais silvestres cruzando a pista. E a placa de advertência de A37, ela vai nos informar a altura limitada. Trecho com restrição à altura dos veículos em circulação. A placa de advertência A38 vai nos informar também que é uma placa de largura limitada. Então, a placa de advertência 37A, altura limitada. 38A, largura limitada. Local onde existem restrições à largura permitida para os veículos. E vamos prosseguindo aqui, né, turma? A placa de advertência A39, passagem de nível sem barreira. Então, a placa de advertência A39 é uma passagem de nível sem barreira. Alerta o condutor para a existência de cruzamento com linha férrea sem barreiras em nível adiante. A placa de advertência A40, passagem de nível com barreira, adverte a existência de cruzamento com linha férrea com barreira. E a placa A41 nos fala sobre a Cruz de Santo André, né? Adverte cruzamentos de vias com linha férrea em nível. E vamos para a nossa última plaquinha aqui, galerinha. Placa de advertência A42A. Início de pista dupla. Início de pista dupla. Início do canteiro central com pista dupla adiante. E a placa de advertência A42B. Fim de pista dupla, fim do canteiro central, com início de sentido duplo de circulação. Bom, e as placas de advertência já está quase acabando, né, galerinha? Então, a placa de advertência A42C, pista dividida, alerta que à frente o fluxo de tráfego ainda na mesma direção será o quê? Dividida. Então é isso, galerinha. Foi esses minutos aqui que nós estudamos as placas de advertência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe e vamos para uma próxima aula que vai ser a aula seguinte, vai ser de aprendizado também, galerinha. Nós estamos aprendendo as normas das placas de advertência. Se você gostou, já deixa aí, olha, o seu joinha, o seu compartilhamento e fala assim, olha, eu quero
estar na próxima aula. Vamos aprender juntos e fazermos essa prova e passarmos.